A gente foi para a rua, né, para saber a respeito das dúvidas das pessoas, né? E são várias. Vamos acompanhar tudo certinho para a gente acompanhar aí as dúvidas das pessoas que estão juntinho conosco hoje aqui no Manhã Viva? É verdade que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Essa é uma pergunta clássica, né? Todo mundo quer saber. Eles caem várias vezes no mesmo lugar. Graças a isso é que existem os para-raios, porque senão o para-raio só cairia um raio uma única vez e depois não serviria para mais nada. Então os para-raios funcionam? Funciona. É aquilo que a gente tem pertinho da nossa casa, tudo, aí aquilo lá resolve, né? O raio, ele é um aparelho que você coloca no alto dos prédios, das casas, para proteger justamente quando o raio vai cair. Porque muitas pessoas pensam que o para-raio atrai o raio. Eu não vou botar um para-raio em cima da minha casa ou do meu prédio porque ele vai atrair o raio. Não é assim que funciona. O raio ele vai acontecer naquele lugar, independentemente se você vai ter o para-raio ou não. Então, se ele vai acontecer, quer você tenha, quer você não tenha, então é melhor você ter o para-raio, porque se ele resolver cair ali, pelo menos não vai cair na sua casa, não vai cair no seu prédio, vai proteger a sua estrutura, não vai queimar os equipamentos eletrônicos e vai, então, evitar um estrago maior para as estruturas e mesmo para as pessoas que estão dentro da casa. Então, é recomendado que as pessoas, principalmente na zona rural, onde tem poucos prédios ou as pessoas moram em lugares abertos, que elas coloquem os para-raios. E isso porque o raio cai várias vezes no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, gente, olha, quem acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, está enganado, né? Isso é real, não é mito, não. Tem mais perguntas, vamos juntos. Se tiver chovendo, eu posso mexer com água? E aí, se tiver chovendo? Se tiver chovendo, pode, né? Se tiver tendo raios, não é recomendado. Não. Porque a chuva, como eu falei, não está ligada a raio. Você pode ter muita chuva sem ter raio. Mas se estiver escutando trovões, tendo raios, não é bom você ficar realmente lavando a louça, principalmente tomando banho, ficar dentro de piscinas, dentro do mar. Jamais você ficar em lugares molhados, porque a água é condutora de eletricidade. Se um raio cai muito próximo, ele vai gerar corrente elétrica, ele vai gerar faíscas nesses locais e você realmente pode levar um choque, pode sofrer um acidente. Então, quando estiver caindo raios, nem pensar em tomar banho. Evitar o máximo possível. Ok. Tem mais perguntas, mais dúvidas? Vamos juntos. Pode andar descalço durante a tempestade? Essa é uma dúvida. Lá em casa, quando começa a cair os raios, eu põe chinelo em todo mundo. É real, é mito? Não, isso é real. Não é bom você ficar andando descalço realmente quando você está tendo incidência de raios, porque existe muita eletricidade que vem pelo chão. Se a sua casa é uma casa que tem piso de cerâmica, de madeira, então as chances são menores, mas as casas mais simples das pessoas que moram no campo, em que normalmente é chão batido, que não tem piso, é o mesmo chão do lado de fora, então ele não pode ficar andando descalço. E quem estiver na rua, realmente evitar ficar descalço, porque se estiver chovendo vai ter poça de água, vai cair no problema da água de novo. A pessoa vai estar pisando no molhado, com o pé descalço, a chance dela receber uma corrente pelo chão é grande. Então, evitar realmente botar um chinelo, um tênis de borracha para evitar qualquer problema. Então isso é real, hein? Começou aí os raios, todo mundo calçado, tá certo? Vamos a mais uma dúvida. É perigoso ficar perto da geladeira quando está chovendo? Da geladeira é perigoso? A geladeira é uma caixa metálica bastante grande, né? Então, hoje a maior parte das casas das cidades tem as proteções que as próprias concessionárias de energia elétrica colocam, um fio terra que eles chamam. A geladeira ela vai ficar perigosa se as pessoas não colocam a ligação, porque a geladeira ela vem com a tomada e um fio terra para você ligar na proteção da casa. Então, é importante que todo mundo ligue esses fio terras da televisão, do DVD, da geladeira, de todos esses equipamentos, quando eles têm, para evitar que o equipamento queime e se tiver um raio muito próximo, a geladeira pode ficar cheia de eletricidade. Se a pessoa encostar, ela vai levar um choque. Não é suficiente para matar ninguém, mas vai levar um susto, vai sair uma faísca e as pessoas podem ter alguma queimadura leve, pode ter alguma sensação incômoda. Então, se a geladeira estiver aterrada, tudo direitinho, não há problema nenhum. O problema é quando as pessoas tiram fora aquele fio terra e não colocam ele na ligação da casa. E aí, realmente, isso daí pode gerar um problema. Ok, vamos a mais uma dúvida. É perigoso falar no telefone durante a tempestade?
E aí, é perigoso? Se for no telefone com fio, é bastante perigoso. Se você estiver falando ao telefone, estiver escutando o trovão, é melhor você pedir para a pessoa esperar mais um pouquinho, ligar depois. O telefone com fio é muito perigoso, porque o fio está ligado diretamente à rede da casa. E se cai um raio muito próximo, a eletricidade vai vir pelo fio. Agora, você falar no telefone celular, no rádio, telefone sem fio, esses não são problemáticos. Esse daí não é problema. Então é só o fixo? O telefone que tem fio. Porque existem os telefones fixos sem fio. Ah, tá. São só os telefones, aqueles que tem aquele fiozinho, aquela cobrinha que estica, aquele é perigoso. E no celular não tem problema nenhum? No celular não tem problema nenhum. Olha, tá vendo, gente? Eu tenho medo dos raios, viu? Nem no celular eu falo. Mas então, olha, legal. Celular, tudo bem. Não pode o telefone com fio, tá bom? Vamos a mais uma pergunta? É verdade que o carro é um lugar seguro quando está tendo raio? O carro é um lugar seguro? Bastante seguro. A gente recomenda sempre que as pessoas que estejam na rua, se elas estiverem tendo tempestades, elas puderem entrar dentro dos prédios, das casas, mas se elas estiverem dentro de carros, dentro de ônibus, elas esperem dentro dos carros e dos ônibus, porque eles são locais bastante seguros. Então, se as pessoas estiverem presas na rua, embaixo de chuva, aquela tempestade, os raios caindo, ela estiver dentro do carro, ela pode ficar tranquila, liga uma musiquinha e espera acabar a tempestade. Né? Porque muitas pessoas dizem, né, que o carro não é um lugar seguro, por causa do material metálico, enfim, é perigoso. Então, não, é tranquilo. Ele é seguro. A explicação é bastante simples, é porque o carro é uma estrutura metálica fechada e ele tem os pneus de borracha. Então, essas duas coisas combinadas ajudam a proteger. Agora, as pessoas pensam que moto e bicicleta não são seguros, mas que elas são seguras porque elas têm pneu de borracha, mas a moto e a bicicleta não são seguros, porque elas não são fechadas. E já tivemos 5 mortes aqui no Vale do Paraíba nos últimos 5 anos, de pessoas andando de bicicleta ou de motocicleta aqui na Via Dutra por causa de raio. Nossa, que interessante. Então, dentro do carro não tem perigo. O perigo é ficar fora do carro, próximo ao carro. Próximo ao carro, exatamente. Interessante, né? Mais uma pergunta. Se é verdade que ficar em frente ao espelho pode atrair raio. É verdade isso? O espelho. Tem muita gente com essa dúvida com relação ao espelho, né? Principalmente as pessoas mais antigas, né? Aquelas mais experientes, assim, elas cobrem todos os espelhos, né? Quando está com raios. Isso é real ou não? Não. O espelho, ele não atrai raio. Nem o espelho e nenhum outro objeto de metal. Muitas pessoas acham que ficar segurando uma colher, ficar uma enxada, isso vai atrair o raio. Não atrai o raio. Quando o raio acontece muito próximo, ele gera corrente elétrica em tudo que é de metal. Inclusive o espelho, porque muitas pessoas não sabem, mas o espelho, aquela parte que reflete a luz, que a gente enxerga a nossa imagem, é um metal polido com um vidro na frente. Então, como aquilo é metálico, se o espelho é grande, ele pode gerar faísca também, como qualquer outra coisa metálica, mas ele não atrai o raio. Então, aquela ideia de cobrir o espelho para evitar a faísca, alguma coisa, não resolve. A única coisa é que, se o raio for muito próximo, ele vai gerar esse tipo de faísca, pode acontecer, mas é um mito isso não é verdade. Nada atrai o raio de metal. E aquelas pessoas, né, que vão viajar e de repente no avião, meu pai, lá dentro, lá em cima, aqueles raios, aquelas tempestades todas. Quais são o risco disso? Os aviões, eles são atingidos por raios muito mais frequentes do que a gente imagina, mas nenhum raio derruba o avião. E as pessoas que estão dentro do avião estão muito protegidas contra os raios, porque o avião já tem toda uma proteção metálica, uma estrutura. Os equipamentos eletrônicos lá dentro são projetados para serem atingidos por raios. Então, o avião, vocês não precisam se preocupar, pode andar. A única coisa é que o avião vai desviar dessas nuvens, porque as nuvens são muito pesadas, tem ventos muito fortes, mas eles são atingidos por raio o tempo todo e muitas vezes a gente nem percebe. E eles não são derrubados por ele. Então, tá viajando, começou aqueles raios assim, não entra em desespero não, que você está seguro, viu? Tá tranquilo. Olha, muito obrigada pelas informações, viu? Eu acho que esclareceu muitas dúvidas, né, das pessoas. As minhas, com certeza. Eu acho que as pessoas também em casa
Mas que é sério, todo cuidado é pouco, né? É importante que as pessoas saibam cada vez mais dessas informações para que elas se protejam, né? Não ficar em lugares abertos, não ficar dentro da água. Se estiver escutando uma tempestade, entra para dentro da casa, fica dentro do carro, dentro do ônibus, né? Evitar realmente ficar em lugares onde ela possa ser atingida por um raio. E lembrar que o raio não atinge as pessoas diretamente. Não precisa o raio cair exatamente onde a pessoa está, basta ele cair próximo para que ela já possa sentir um efeito do raio. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe.